Vamos fazer a nossa oração, preparar o nosso coração, preparar a nossa mente e o nosso espírito para a lição da noite. Que ela possa nos fortalecer ainda mais, alimentar a nossa alma de esperança e de necessidade de renovação. Que possamos, a cada lição, colocar em nosso coração os ensinamentos do Mestre Jesus, para que a nossa caminhada possa ficar mais leve, que possamos caminhar com mais segurança, tranquilidade, que a serenidade possa fazer parte das nossas atitudes no dia a dia, que possamos caminhar sempre amparados por esse mestre amigo, que nos ajuda e nos convida a melhorar, nos convida a caminhar com ele, abraçando a todos aqueles que participam conosco da nossa jornada. Que tenhamos uma noite feliz, de bastante aprendizado, e que o nosso companheiro Nazil seja, mais uma vez, feliz na exposição da noite. E que assim seja. Boa noite a cada um de vocês, a cada uma que está aqui conosco. Como disse agora há pouco, agradeço a gentileza da Fátima e de quem, na semana passada, pôde estar aqui participando deste encontro que me faz tão bem e para o qual, evidentemente, fica o segundo domingo de cada mês reservado. Mas o Centro Espírita Irmã Catarina, uma entidade que muitos conhecem, completava 66 anos. E eu não tive como fugir ao pedido feito pela diretoria para que lá estivesse para conversar um pouco. E esta foi a razão de não ter podido estar aqui. Como sempre disse, aprecio muito. A troca possibilitou que estejamos hoje reunidos para analisar uma lição cujo contexto é bastante atual. A maneira como Emmanuel coloca a interpretação daquele pequenino trecho retirado da primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios é bastante interessante. Porém, esse texto não está sozinho. Todas as vezes que nós vamos interpretar algum texto, não dá para retirá-lo do contexto. Emmanuel usa exatamente esta técnica. Ele nos situa no contexto, porque a frase de si é extremamente simples. Ela fala do cuidado de alguém que, tendo pessoas sob a sua responsabilidade, cuida de dar a elas aquilo que elas pudessem compreender. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. É o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Ora, mas o contexto é muito mais amplo. Paulo escreve essa carta, como os estudos apontam, possivelmente no ano 56. Ele houvera estado fundando essa comunidade por ocasião da sua segunda grande viagem. E fundara esta comunidade a partir de uma exposição feita na sinagoga. Corinto, uma cidade grega, uma daquelas conhecidas como Acrópolis, era uma cidade construída em um ponto muito alto, a altura dela, de forma a evitar ataques e a permitir que ela pudesse ser divisada por quem navegava ou viajava, lhe dava uma proeminência muito grande. Ela, como todas as cidades gregas, possuía elementos de cultura extremamente relevantes. Havia até mesmo nela
um templo dedicado a Afrodite, a deusa que para os gregos representava o amor. Porém, como os críticos e estudiosos a respeito da cidade, e aí nós vamos entender os que a habitavam, a riqueza fazia com que a cidade tivesse uma preocupação voltada para si mesmo e não em relação aos outros. Nós vamos perceber que Emmanuel conduz o raciocínio do nosso estudo para o caminho da amizade, da solidariedade, da compreensão. O amigo é aquele que está interessado no outro, é aquele que se mostra preocupado com o outro. O raciocínio que Paulo desenvolve nessa carta, que é uma carta que nós já tivemos a chance de abordar justamente num dos seus capítulos, que eu entendo o capítulo mais bonito, que tem aquele grande hino à caridade. Já tivemos, inclusive, a chance de falar especialmente sobre este capítulo na casa dirigida pelo nosso querido Jorge, lá no Centro Espírita Menino Jesus. E é uma carta entre as 4 principais de Paulo que caracteriza o seu zelo. Quando a gente lê Paulo e Estevão, sabe que ele, vendo os problemas se avolumarem, as cobranças também, e sentindo-se já envolvido pela idade e pelos deslocamentos que não eram fáceis, como nos nossos dias, mas eram deslocamentos dificílimos, com notícias de naufrágio, com problemas ligados às intempéries, já que os barcos usavam meios de locomoção ou mantendo escravos e o remo, mas o número de tripulantes era pequeno, ou usando técnicas como as velas, mas rudimentares, não da maneira como nós vamos ter notícia mais tarde, séculos depois, os portugueses, assim como os espanhóis, se utilizavam para atravessar o oceano. Eles se deslocavam pelo Mediterrâneo, Paulo especificamente, mas dependia exatamente de um meio de transporte. O resto do percurso era feito a pé. Então, ele sentia essa dificuldade. E narra-nos o texto de Paulo Estevão, que foi orientado através de Estevão por Jesus a que escrevesse. E lhe prometeu Jesus por Estevão que acompanharia esse trabalho. É esse zelo, essa preocupação que ele demonstra para com Corinto, dizendo para uma comunidade extremamente dividida, essa é a principal característica do início da carta. Ele fala para um grupo de pessoas dividida, que cada um busca adotar certos modos de observar aquilo que para ele deveria ser uno. Ele começa justamente a carta chamando essa atenção. Vocês me dizem que seguem a mim, outros seguem a Apolo, outros seguem a Pedro, e últimos dizem seguir a Jesus. Mas nós todos não seguimos Jesus porque eu tenho importância, porque Pedro tem importância, porque Apolo tem importância, se todos seguimos a Jesus. Mas como seguir a Jesus sendo carnal? É aí que entra justamente o texto que nós pegamos para analisar, né? Eu tenho que falar para vocês como se fala a pessoas que ainda são eminentemente materiais. Vocês são carnais. Vocês vivem para a matéria. E o meu trabalho em relação a vocês é um trabalho de convite à espiritualização. Vejam como ele havia entendido o significado do levantar-se de Jesus.
o levantar-se. Todos os hebreus acreditavam que, ao morrer, nós nos deitávamos. E o levantar-se era algo não trabalhado, porque representava o voltar à vida, entendendo-se como se entendia, e como muitos ainda entendem, que a morte representa o fim do ser, quando, na verdade, a morte representa o fim do corpo. O espírito que anima o corpo segue na dimensão que deve seguir. Isso Jesus falou e demonstrou. Quer dizer, mas a compreensão era nenhuma. E toda essa demonstração, que para Paulo, então, é o fator da conversão, né? Quando ele vê a Jesus em espírito, ele descobre que aquilo que aquelas pessoas seguiam, que aquela fé que Estevão havia demonstrado quando aceitou morrer lapidado, sem nenhum tipo de impugnação, exceto defendendo os pontos que ele defendia, porque ele dizia àqueles que o interrogaram que eles acreditavam num templo de pedra, em papéis, papiros, que eram históricos, mas não reais, e não acreditavam na vida que Jesus havia demonstrado. E isso choca a todos. O resultado é que ele é lapidado. Paulo estava envolvido nisso. E, feroz, porque isto representava uma ameaça real à crença que ele defendia, é que ele vai a Damasco prender Ananias. Todo mundo conhece essa história, né? Ele vai, depois que passa por esse processo de compreensão, semear aquilo que ele havia entendido, mas se depara com um problema. Como é que você faz a semeadura para pessoas que são eminentemente cegas a esse tipo de informação, que ainda se dividem, entendendo que A prega melhor que B, C melhor que A e B e por aí afora, que preferem a casa A à casa B, o médium A ao médium B, o expositor A ao expositor B, quando todos os expositores devem sim divulgar aquilo que é o importante. E o importante é o conhecimento espírita, não o conhecimento do expositor. Tudo que ele puder fazer para tornar o espiritismo acessível, é aí que está a chave dele próprio cumprir o seu papel. É o que Paulo tenta, chamar a atenção daquela gente. Olha, eu não pude falar para vocês de uma maneira que vocês imaginem, possam entender, porque vocês não são espiritualizados. Vocês são pessoas ligadas ao corpo. É por isso que eu dei leite para que vocês bebessem. Falei numa linguagem que vocês podiam compreender. Não dei um manjar. Como é que eu vou dar um manjar para quem ainda não consegue compreender? Quem mantém zelo, quem mantém contenda, quem age de forma a ser apegado é homem. E eu estou desenvolvendo uma atividade destinada a quem transcende esta expressão. É isso que o Espiritismo faz em relação a nós. Esse é o motivo pelo qual, então, Emmanuel se vale justamente desta passagem, que ele vai demonstrar, tem muita clareza, né? E parece fácil. A gente olha o texto, poxa, dei para vocês leite, porque não podia dar nada melhor. Se eu pudesse dar alguma coisa melhor, eu dava essa coisa, mas não é possível. Eles, os participantes da comunidade, como os habitantes de Corinto que eram pessoas acostumadas a questionamentos de natureza filosófica. Nós estamos falando da cultura grega. Ele dirige a sua mensagem a todos os que se dispusessem a ouvi-lo. Ele não está preocupado apenas e tão somente com os que foram dispersos de Jerusalém e que ocuparam outros lugares e que mais tarde seriam definitivamente expulsos.
ele tem um ponto de liga em relação ao hebraísmo, que era a sua maneira de ver as coisas antes. Mas agora não, agora é Paulo cosmopolita, não é mais o Saulo, é Paulo, é alguém que olha todo mundo. E olhando a comunidade, eles olham, não dá para continuar desse jeito. Vocês precisam crescer, vocês precisam parar e pensar que aquilo que chegou ao conhecimento de vocês é muito maior. O Emmanuel faz a mesma coisa com a gente. Ele usa o mesmo raciocínio para perguntar, primeiro, para nós próprios, como é que nós estamos encarando a nossa própria luta, para ver se, ao desenvolvê-la, nós não estamos cobrando dos outros comportamentos, atitudes que não se pode ter. Essa é a compreensão de Paulo. Ao escrever, eu falei de maneira simples, porque vocês não conseguiam entender de maneira complexa, nós também somos convidados a parar e pensar assim. Diz ele logo no primeiro parágrafo: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Eu quero alguém ao meu lado que conheça o que eu conheço, mais do que eu conheço, e por aí afora. Será possível? Exigem amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Mas espera aí. Você não conquista afeições do dia para a noite, ainda mais fazendo exigências. Você precisa olhar como a natureza à nossa volta exemplifica isso. Não é porque eu joguei uma semente no solo que amanhã cedo, ao me levantar, vou comer o fruto daquela semente. Muitos de nós sabemos que certos plantios nem ao menos conseguiremos saborear num espaço de curto tempo. Pense aí numa imagem muito fácil da gente associar em uma mangueira. Quem tem uma mangueira, naqueles que habitam imóveis em que é possível plantar, sabe que muitas vezes o plantio de uma muda e todo o cuidado que o cerca, talvez não nos permita, num espaço de tempo rápido, e não será mesmo, colher o fruto daquela árvore, porque ela primeiro precisará brotar, crescer, solidificar-se, ter a primeira florada e da florada surgirem os frutos. E aí a gente vai ver. Então, olha, presta atenção. Você não consegue que as pessoas te acompanhem, que as pessoas se envolvam com aquilo que lhe diz respeito e que pode nem a elas dizer. Pode ser que elas não se sintam sintonizadas. Você não vai conseguir isso do dia para a noite. Olha, presta atenção. E a frase que, para mim, é a mais forte para a gente pensar no alcance desta ideia é quando ele chama a atenção que compreensão não se improvisa. Eu não tenho pessoas me compreendendo de maneira improvisada. Isso é fruto de 3 coisas que ele pede a nossa atenção. Tempo. Olha o exemplo da árvore. Eu não como no dia que eu quero, mas eu tenho que demandar e aguardar. Até mesmo hortaliça, eu vou precisar esperar um bom tempo para poder comer. Experimente jogar aí uma semente de alface, né? Faça aí a semeadura, você vai ver. Não dá para a gente comer no prato da semana que vem. Vai demorar razoável tempo. Vai ser antes do que a mangueira? Sim, mas o tempo é necessário. Segundo, a colaboração. E a colaboração não é uma mão única, mas é mão dupla. Colaborar. Laborar juntos. Trabalhar juntos. Então, para que eu seja compreendido, para que eu alcance a compreensão, 2 coisas. Mas tem o terceiro ponto, a harmonia. E há muitos que estão há tempo juntos, há muitos que se dizem
colaboradores recíprocos, mas não agem harmoniosamente. A prova disso, meus queridos amigos e amigas, está no fato de nós ouvirmos há mais de 2000 anos a mensagem que é a mesma e não termos harmonia entre os que se dizem seguidores de tal mensagem. Há os que se acham donos exclusivos dela e a interpretam como acham deva ser interpretado. Mas e outras interpretações? E outra maneira de ver? Não, não é possível. Quantas pessoas já me disseram, mas o Espiritismo tem alguma ligação com Jesus? Eu disse, toda. Ah, mas Jesus Cristo? Eu falei, bom, essa é uma outra questão que a gente já começa a dividir. Porque Jesus Cristo é uma denominação que surge mais tarde. Eu conheço a Jesus de Nazaré. Ele era o Messias aguardado pelos hebreus? A resposta é não. Até hoje eles esperam. Então não é aquele Messias. Ah, mas ele é um outro Messias. Bom, vários Messias estiveram na Terra e os Espíritos nos dizem: os Messias são enviados de Deus para esclarecer espíritos em jornada evolutiva. Já são espíritos que atingiram um determinado nível evolutivo que lhes permite estar à frente de um grupo muito grande de espíritos, amparando-os de forma a que se elevem, como eles, os enviados, se elevaram. Jesus é apenas um. Não, Jesus é o Filho de Deus. Então, veja, as interpretações, elas quebram a harmonia. E ao invés de nós nos ocuparmos com a mensagem, que é aquilo que o Espiritismo hoje nos vem relembrar, olha, esqueçam, prestem atenção na mensagem. A mensagem é rica e ela é libertadora. Se você prestar atenção nela e não se ocupar dos detalhes, embora possa olhá-los de uma maneira mais conveniente, você vai compreender melhor as coisas. E aí, fazendo com que a gente entenda o que Paulo fez, Emmanuel, nos remete à figura de Jesus. Diz, olha, Jesus, que ele chama por Cristo, no sentido de o enviado, o Messias, aquele que cumpre uma tarefa de Deus, né? Outorgada por Deus, assim os Espíritos nos apresentam Jesus, é alguém que cumpre permanentemente uma tarefa que lhe foi dada por Deus. Ele semeou aquele ideal que ele trouxe no coração de pessoas que não tinham condições, num primeiro momento, de entender o que ele teve que fazer. Bom, entender como elas estavam. Não há narrativas de que algumas o negaram, de que outras o abandonaram, de que outras se demonstraram assim assustadas com o que ele fazia. Ele não perdeu nada em relação a aborrecer-se com elas. Entendeu? Ele olha para aqueles que estão ao lado e diz: é o que eu tenho que fazer, porque ele optou em estar na Terra naquele momento. Outros já haviam comparecido, mas ninguém com suficiente elevação espiritual para provocar o que ele provocou. É evidente que ele provocou em nós uma compreensão que era inadequada. Então, ao invés de tomá-lo como enviado, o pai é maior. Eu e o pai temos sintonia, mas eu não sou o pai é único. O seu magistério, a sua narrativa foi entendida de maneira completamente equivocada. E o que ele fez? Bom, ele disse: vai chegar um tempo em que talvez vocês compreendam, mas é necessário tempo, colaboração, harmonia. É só assim que a gente atinge a compreensão. Tempo, colaboração e harmonia. Paulo diz isso para aquelas pessoas de Corinto. Não dá para falar diferente,
para quem não tem capacidade de compreender. Então, eu podia chegar aqui como o doutor da lei, que ele era, habilitado para uma carreira do ponto de vista rabínico, para falar para eles. Poderia, mas aquilo tudo ele havia superado. Ele poderia falar como um seguidor de Jesus. Ele se preocupou em fazer isto e falar de uma maneira que a sua fala fosse efetivamente real. É por isso que destaca o Emmanuel. Paulo falou com aquelas pessoas de maneira simples, de forma que eles compreendessem, e demonstrou para com elas e com a sua trajetória pós o episódio de Damasco, uma vivência amorosa, amorosa. Ninguém conquista a confiança de outro se apenas exibir cultura, se quiser impor princípios, se não trabalhar dentro de 4 pontinhos que estão aqui para a gente efetivamente tomar como recomendação, né? Eu acho que essas 2 frases sintetizam o que a gente pode guardar da lição de hoje. A primeira, volto a insistir, compreensão não se improvisa. Ela demanda tempo, demanda colaboração, demanda harmonia. Nós estamos envolvidos em tarefas? Sim. Queremos ser compreendidos? Olha, presta atenção. Para ser compreendido, eu não posso pensar em improviso. Então, eu vou ter que aguardar o tempo, vou ter que aguardar que alguém labore comigo e mais, que esse labor seja harmonioso. O segundo ponto forte do texto aparece aqui, quando ele diz: Paulo se valeu de 4 formas de ação. Ele orou, então ele fez da prece um instrumento. E por quê? Pô, a gente aqui várias vezes já falou sobre isso. A prece nos coloca numa zona vibracional melhor. Nós temos a chance de nos irmanar espiritualmente com entidades que estão numa condição evolutiva melhor do que a nossa. Então, é por isso que nós oramos. E para evitar particularismos, o próprio Jesus nos ensina: dirija-se ao Pai. Ao Pai. É Ele que é o provedor de tudo, não A, B ou C, o Pai. Nós pedimos, então, a Deus. E Deus, que conta com tantos que podem amparar a nós, faz com que tais espíritos nos ajudem. Coloca uma segunda condição: não é só orar, mas servir. Aquele que ora dirige-se ao mais alto, mas ele tem que se preocupar com quem está do lado. Então, aí vem as 3 figuras que começam com o servir, vem em sequência ao trabalhar, e a última é o amar. Percebam como é o jogo para desenvolver a amizade e a compreensão. A gente ora pedindo oportunidade e proteção, mas quando age, serve, não é servido, é servir, servir, sempre servir, sempre estar à disposição, não aguardar que estejam à nossa disposição. É trabalhar, é pôr a mão na massa, a começar com a nossa própria melhoria. E se trabalhar, não pense que a gente sair apenas, não, é trabalhar em relação a nós e amar, que representa justamente o êxito desse trabalho. Eu passo a amar, né? E aí, então, o Emmanuel disse: pare e pense, existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. É uma ciência. Se a gente pegar esse conjunto representado pelas 2 frases, descobre a ciência. Há uma maneira de se trabalhar isso, de se chegar a ter entendimento, de ter amizade. Há uma maneira, que é algo que
não se improvisa. E para deixar a gente realmente instruído, de novo, o Emmanuel se vale da técnica do exemplo. Né? É muito bacana esse método que ele adota. Ele é um grande educador. Né? Ele sabe da dificuldade que os nossos espíritos, como Paulo sabia da dificuldade dos espíritos de Corinto, experimentam em sair da matéria. Então, dar exemplos de natureza material faz com que a gente associe, mas o objetivo não é material. Nós não somos a matéria, nós somos espíritos reencarnados. Então, é importante que a gente entenda que o exemplo, a parábola de Jesus, a aproximação de Paulo, a didática de Emmanuel, o esforço todo desenvolvido por Allan Kardec, são no sentido de que, olha, compreenda as coisas, abra os olhos, entenda de uma maneira melhor. E é isso que ele faz. Para todo dia e vê. Age como alguém que tem uma plantação de trigo. Você não vai conseguir comer o pão se não tiver semeado. Não dá, a não ser que você tenha recurso. Mas se você pensar em usar o trigo, você não tira o pão sem ter semeado o trigo. E aí ele chama justamente isso. Olha a tua lavoura afetiva. Será que você está pedindo flor prematura? Você está pedindo fruto antecipado? Ó, sem adubo, sem irrigação, sem o tempo, você não vai conseguir nada. Sinta-se como uma planta num jardim alheio, isto é, se ponha no lugar do outro, porque assim você vai ver que são necessários cuidados, os quais você tem que adotar. Puxa, todos nós gostamos de ter amigos, todos nós queremos ser compreendidos. Pelos nossos amigos, ainda mais. Agora, isto não se improvisa. Isto demanda a adoção de uma ciência, de uma técnica, né? Que ele diz para nós pode ser facilmente compreendida se nós olharmos o lavrador que é prudente, que é devotado, porque para chegar até a colheita, ele tem que produzir, ter muito empenho antes de chegar. Puxa, Brasil, nós queremos ter amigos, nós queremos ser compreendidos. Sim, todos nós almejamos isto, mas é necessário, então, saber como é que nós estamos buscando esta amizade que deve ser verdadeira, esta compreensão que precisa ser efetiva. Para isto, meus amigos e minhas amigas, temos que nos olhar como espíritos, para relevar eventuais dificuldades, limitações que todos experimentamos. Se nós olharmos para nós mesmos, a planta no jardim alheio, nós veremos que gostaríamos de ser vistos de maneira diversa, entendendo as nossas limitações, mas para isso a gente precisa entender as dos outros. Entendendo as nossas dificuldades, para tanto precisamos entender as dos outros. O que é isso se não amar o próximo como a si mesmo? Veja que Jesus, nas sínteses belíssimas que fez, ele legou lições para as quais a nossa atenção precisa sempre, sempre estar voltada. Amar a Deus, bom, essa é a condição sine qua non para toda criatura, na medida em que ela entende, porque se não entende, esquece, pode até afirmar-se ser fruto do acaso. E isto é uma questão de tempo. O tempo é fator aqui de importância, é tempo, é maturidade espiritual. E não importa o número de vezes que a pessoa reencarnou, ela só vai obter maturidade espiritual se voltar-se para as questões de natureza espiritual. Eu não estou dizendo as religiosas,
eu estou dizendo as espirituais. São aquelas de valores, que não demandam uma prestação de contas a Deus. Aliás, isso vem tudo por terra. Nós precisamos ser melhores, porque isso nos interessa do ponto de vista evolutivo. Acho que a lição é extremamente desafiadora, como algumas das lições do livro são, né? E ela nos oferece, nessas duas frases que eu fiz questão de destacar, um material bom para a gente usar durante a semana pensando, né? Porque tenho conhecimento e já fiz tal prática de, às vezes, me sentir desacorçoada de pessoas que, puxa, não contribuem, não colaboram, não continuam, não participam, e aí me acho, não devo me achar nada, né? Eu talvez tenha falhado em cultivar amizades e buscar delas e desenvolver em relação a elas a compreensão. Tudo demanda aquilo que está muito claro no texto: tempo, colaboração e harmonia. Se nós agirmos assim em relação aos que nos cercam, e está aí um bom desafio na presente semana, né? Olhar antes de reclamar compreensão, lembre-se de que ela não se improvisa. Então, para que as pessoas nos compreendam, levemos em conta o tempo que com elas convivemos, a colaboração que com elas temos e a elas damos, e a harmonia. Poxa, se a gente quiser acelerar, Nazil, qual dos três? O tempo nós não conseguimos reverter, dá? Não. A colaboração vai depender do interesse. A harmonia é a chave. Sejamos harmoniosos, aqueles que entendem, que se mostram compreensivos, eles obterão compreensão. Eu acho que com isto a gente tem material e bom para pensar durante a semana. Espero que vocês concordem comigo e a gente possa, então, passar os dias até o próximo encontro refletindo justamente nisso. Como o tempo não é fácil de ser transposto, embora os dias pareçam para nós terem menos do que as 24 horas anunciadas, a colaboração é uma via de mão dupla, a harmonia é algo que nós podemos desempenhar e desenvolver. É o convite. Pensando em harmonia, a gente tem situações de muita desarmonia no mundo, né? Desarmonia que se manifesta pelas atitudes individuais, por atitudes coletivas. Ela está presente no nosso dia a dia, na maneira como as pessoas se portam e, às vezes, até mesmo nós nos portamos. Pensando nisso, vamos vibrar juntos por aquelas situações desarmoniosas. Às vezes, nos nossos lares, em que estamos, de certa forma, desarmonizados com quem habita conosco. Nosso companheiro, companheiro de jornada, aquele espírito que está conosco na condição de filho, de filha, como pai, como mãe, como irmão. É necessário romper essa desarmonia. Temos que trabalhar por isso. Vamos pedir condições e demonstrar capacidade de compreendê-los. Não exigir que nos compreendam, mas nos esforçarmos, para compreendê-los. Nos nossos ambientes de trabalho, onde muitas vezes o espírito de competição é mais acentuado que o de colaboração. E se todos trabalhamos por um propósito comum, é melhor que seja de forma harmoniosa. Então, compreender aquele que não age assim, aquele que não pensa assim, até mesmo na casa espírita, aquele cujos interesses, às vezes, não levam em conta o tempo, não vão levar em conta a colaboração, e quer fazer exigências. O que fazer? Expulsá-lo? Não.
tentar nos harmonizar com aquilo que é o seu comportamento, sem provocar cismas, esperando que a compreensão surja. Mas há um fator muito maior do que a nossa capacidade, e ele está em relação ao mundo. Um mundo que precisa melhorar, que precisa se compreender, que precisa ser harmônico. E esta não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que a sociologia explica, nós podemos obter pelo nosso exemplo. Aquela cadeia, um exemplifica agir no bem e espera que isto encontre outros e por aí afora. Jesus trabalha nesse propósito desde que nós chegamos aqui. É este o seu ideal, de transformar o mundo num ambiente de paz, de harmonia, de compreensão. Quem sabe a gente não consegue contribuir um pouquinho só. Eu dei o exemplo de começar em casa, falei do trabalho e da casa espírita. Todos reunidos podemos, quem sabe, num tempo que não importa, é o tempo da maturação, ver o mundo transformado naquilo para o qual Jesus, desde muito antes da nossa compreensão, estar envolvido. Que ele e os espíritos tão bons que nos ajudam possam nos dar uma semana de muita paz. Obrigado pela paciência e pela boa vibração de cada um de vocês.